Gerson, pois disse, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se, beijou-o, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor o livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor, que livrou da mão dos egípcios, livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Louvado seja Deus. Eu estava vindo no caminho para cá, de carro, e eu queria alguma foto, alguma coisa do cartaz, para colocar no nosso Instagram, no meu, no da Lulu, e dizer, estamos indo para essa conferência, Suzano, ministrar, na Igreja Cristã Mundial, pastor Vertudo. Eu não tinha, no momento, gravamos um videozinho rápido ali dentro do carro, mas depois achamos no Instagram, e dentro, acabei vendo que dentro do Instagram da igreja, tinha uma porção de um momento que eu estou ministrando, e colocaram algo ali. Uma porção pequena, dessas que chamam de rios, tem outro nome que eu não sei direito. E eu sei do que se tratava, mas como aquilo era uma fração de uma realidade muito importante, então no meu espírito veio de eu trazer o contexto daquilo ali, falar a respeito de um Deus que se move a partir de uma aliança. Nós, na cultura ocidental, temos poucos senso, percepção de aliança, mas nós servimos um Deus que trabalha a partir de uma aliança. É por isso que você, no texto que você leu da oferta, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus intervém e diz, não precisa mais fazer isso, porque você já provou sua fidelidade para comigo, porque você não me negou o seu único filho. Mas o texto vai dizer assim, você não me negou o seu filho, vírgula, seu único filho, ponto. Antes dessa fala, Deus chama Abraão e diz, Abraão, pega o seu único filho, Isaac, e leva-o ao monte para sacrificar. É interessante porque tanto eu como você sabemos que Ismael, nascido de Abraão, já tinha 14 anos aí. Mas Deus diz, eu quero Isaac, o seu único filho. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha a partir da aliança. Isaac era o filho da aliança. Ismael não. Por isso que um dia o próprio Ismael precisou ser retirado de cena, porque está escrito que o filho da escrava não vai conviver com o filho da aliança. Porque Ismael não nasceu da aliança.
Ismael nasceu de uma noite de serviço. Um dia. Sara chama Agar e diz: eu vou inventar, isso não está na Bíblia, mas eu tenho direito. É um enredo para a novela da Record, para The Chosen, qualquer coisa assim. E disse: Agar, à tarde você não precisa vir, vou te dar uma folga, porque eu tenho um serviço para você à noite. Você vai se deitar com meu marido, para que dele você tenha um filho, vai parir esse filho aos meus joelhos, porque Deus tem uma promessa. Enfim, nós conhecemos que ela quis ajudar. Até que chega o tempo que Deus diz: o filho da escrava não vai conviver com o filho da promessa. Deus estava dizendo: eu não quero nada entre eu e você que seja fruto do serviço e não da nossa aliança. Você pode trabalhar na igreja, ser muito ativo, ter muito serviço, mas se isso não é fruto da aliança que você tem com Ele, e o amor, e a dedicação, e a adoração, uma resposta a uma aliança, se é só serviço, em algum momento isso vai ser dispensado. Deus trabalha a partir de uma aliança. E quando Ele chama Moisés, Moisés é um homem a qual Deus estabelece a aliança que nós conhecemos e chamamos da velha aliança, da lei de Deus ou do Velho Testamento. E quando Deus chama esse homem Moisés, ele estava com o sogro pastoreando as ovelhas do sogro. A gente lê o capítulo 2, o capítulo 3, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Êxodo, passam 80 anos. A gente quando lê, parece que levou o tempo que a gente leu, mas não é assim. Quando Deus chama ele no deserto, ele está pastoreando as ovelhas do sogro. Deus diz: chegou um momento que o seu chamado, sua vocação vai entrar em cena. Vai ao Egito e você vai libertar o meu povo do Egito. Pois bem, a Bíblia fala, eu fiz questão de ler para você, que ele foi ao sogro, pediu licença, pegou a esposa, seus 2 filhos e se dirigiu ao Egito. Amém? Pois bem, isso está no capítulo 4. Só que agora nós pulamos para o capítulo 18. No capítulo 18, Moisés já chegou no Egito. As 10 pragas já aconteceram. A Páscoa já aconteceu. A passagem pelo Mar Vermelho já se deu. O pão já está caindo do céu. A nuvem já se põe de dia. A coluna de fogo à noite. Muitos milagres, muita glória, muito poder. Mas de repente, no acampamento que eles param, não me pergunte como, aparece o sogro dele com sua esposa e seus 2 filhos. Ou seja, numa linguagem mais contemporânea, aconteceu algum BO no caminho, que a esposa e os filhos, a esposa volta com os filhos para a casa do pai. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Todos os teólogos afirmam que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. E se Moisés não escreve como se deu esse BO, que fez a esposa e os filhos voltar para a casa do pai, quem você acha que estava errado? Por dedução lógica. Mas alguma coisa aconteceu no caminho. Até que esse homem, Jetro, sogro, um homem sábio, aparece, vai com a sua filha, com seus 2 netos. E Moisés está no monte, um lugar que ele fala face a face com Deus. E nesse monte, quando ele chega ali no pé do monte, ele chama Moisés para mim. Também não está escrito, estou inventando agora também. Olha, não vai dar. Moisés está no momento dele face a face com Deus. Avisem que eu, Jetro, seu sogro, sua esposa, seus 2 filhos estão aqui. Obviamente que alguém entendeu que era sério, foi lá. Moisés, o que foi? Desce lá que tu vai saber. E a Bíblia diz que ele desce.
indagando um pelo outro, aquele abraço, né? Vai chover, não vai chover, como é que está? A Bíblia diz que eles entram na tenda. Um grande gabinete começa ali. Um grande gabinete. E automaticamente, versículo 8 do capítulo 18, contou Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Enfim, a boca fala de que o coração está cheio. Moisés entra na tenda, ele tem tanta coisa para falar para o seu sogro. Como foi a travessia do Mar Vermelho, as 10 pragas, como o exército de Faraó foi engolido, e como o pão cai do céu, e a roupa cresce no corpo, o sapato. Ele tinha tanta coisa para falar, ele estava cheio disso. Versículo 9, alegrou-se Jetro do bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão do egípcio. Que homem sábio! Ele não entrou na questão da unção de Moisés. Ele não interferiu na unção de Moisés, como Miriam tentou fazer e ficou leprosa, misturando as coisas de irmã, não compreendendo que quando Moisés está na jurisdição de profeta, você não pode querer se relacionar na jurisdição de irmã, porque Deus tem jurisdições relacionais. Quando Jesus diz para os seus discípulos: já não vos chamo de servo, vos chamo de amigo. Ele não está trocando a jurisdição. Ele está entregando acesso a uma nova jurisdição. Ele está dizendo: agora eu entrego para vocês uma nova jurisdição relacional. Eu adiciono a jurisdição de amigo. Agora, por favor, quando eu estiver me comportando como Senhor, não queira responder como amigo, que você vai se ofender. Esse foi o problema com a sua mãe. Quando ele se apresenta como Messias para fazer o milagre da água em vinho, ela tenta ajudar a falar, diz: que tenho eu contigo, mulher? Aquilo não era uma grosseria, aquilo era ele dizendo: você não está falando com o seu filho aqui é o Messias. Jurisdição relacional é uma coisa que na igreja precisa ser compreendida. Quem é patrão aqui e tem um cunhado trabalhando com ele, sabe como não é fácil comer o churrasco no domingo junto e na segunda-feira saber que ali seu cunhado é seu patrão. A mesma coisa, pastor, líderes, você precisa compreender a jurisdição relacional. Quando a Bíblia diz: eis o que diz o Senhor dos exércitos, não queira responder como uma ovelha, não é o pastor falando. Não queira responder como um discípulo, não é o mestre falando. Não queira responder como um filhinho, não é o abapai. Se ele diz: eis o que diz o Senhor dos exércitos, se comporte como um soldado, porque é o Senhor dos exércitos que está falando. Jetro, um homem sábio, não entrou nas demandas que era o chamado à unção. Foi sábio e disse: uau, que coisa gloriosa, eu vejo que Deus está operando tantas coisas com você, Moisés. Que lindo, que maravilhoso. Ali mesmo ele se converte ao Deus de Moisés, sacrifica, porque ele era um sacerdote midianita, ele sacrifica ao Senhor. Foi lindo. E traz o acerto familiar, devolve a esposa, sua filha, devolve para Moisés, devolve o seu filho. Tipo de uma reconciliação acontece ali. E agora esse homem, Jetro, vai embora. E no versículo próximo, porque eu li até o 12, no 13, que ele vai embora, está escrito assim: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para me consultar a Deus, e quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Uau! O sogro está indo embora, mas passa o dia ali e vê Moisés de manhã até a noite atendendo o povo. E ele disse: Moisés, o que é isso que você está fazendo, meu filho? Se é assim, tu passa o dia todo. Sogro, é o meu chamado.
O povo vem a mim, é muita demanda, clama, eu tenho que responder, eu tenho responsabilidades com a empresa, eu tenho responsabilidades com a vida, com a casa, com o meu chamado, o povo vem a mim e eu respondo da parte de Deus para ele: sogro, sem mim Deus nada poderá fazer. E ele disse: Moisés, que jornada exitosa, mas se a tua família não vem junto, não é bom que faças. Mas é minha carreira, é meu ministério, é minha carreira, é meu chamado, é empresa. Se a tua família vai ficando pelo caminho, não é bom o que fazes. Eu fico imaginando, se eu fosse Moisés, estávamos ali conversando com o bispo sobre a vaidade espiritual que às vezes nos toma. Eu fico imaginando se eu fosse Moisés e meu sogro viesse com essa conversa. Parece que eu me vejo dizendo: sogro, não é por nada não. Sogro, o senhor tem noção com quem que eu estava até agora? Face a face. Não importa quantos argumentos você tenha que queira justificar qualquer sucesso, se a sua família vai ficando, diga para a pessoa que está do seu lado: não é bom, não é bom o que fazes, não é bom o que fazes. Moisés deixa uma família pelo caminho, e ele ia longe, e agora vai ter que ouvir conselhos. Não tem espiritualidade que respalde a família ficando pelo meio do caminho. Deus me disse: cuida das minhas coisas que eu cuido dos teus. Aquilo não é bom que fazes. Deus tinha uma aliança com Moisés. Moisés tinha um problema sério. Eu não quero mexer, eu não quero diminuir a pessoa de Moisés aqui para você, mas eu quero poder falar da humanidade de Moisés, porque na Bíblia Sagrada tem uma realidade para o profético e tem uma realidade para o humano. Tem pessoas na Bíblia que elas são mais do que uma pessoa, elas são uma representatividade de uma movimentação no reino do Espírito, assim como Elias, assim como Isaac e tantos outros. E tem uma realidade profética para esse personagem bíblico, mas tem uma realidade humana. Assim como Davi, humanamente tem muitos tropeços, mas espiritualmente, profeticamente, ele representa o governo paterno de Deus. Assim como o próprio Adão, que a Bíblia diz que ele é um tipo de Cristo. Pô, mas se ele é um tipo de Cristo, ele não ia comer o que não devia. Mas por que ele é um tipo de Cristo? Porque é uma realidade para o Adão humano, há uma realidade para o Adão profético. Um dia, a esposa de Adão, ela come do fruto da morte, e vem até Adão, para lhe dizer: Adão, olha aqui. Que é isso, Eva? Eu comi do fruto proibido, Eva. Você comeu. Eva, você sabe o que vai acontecer com você? Sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a consequência de você ter comido? Pelo que Deus falou, eu vou morrer. Não, você não está entendendo, é mais do que você morrer. Nós vamos ter que nos divorciar, porque você vai morrer e eu vou ficar viva. E isso implica na quebra de uma aliança. Isso implica num divórcio. Só tem um jeito da gente salvar o casamento: se eu comer também, e podemos estar então aliançados. Porque ele é um tipo de Cristo. Porque Cristo um dia, cumprindo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos encontrados justiça de Deus. Cristo na cruz,
comeu do pecado da humanidade. E o pecado matou Cristo na cruz. E assim como Adão, no seu profundo sono, que é um símbolo de uma morte, Deus corta ele num lado e traz um pedaço de matéria-prima e forma sua esposa. E ele dorme solteiro e acorda casado. Assim Cristo na cruz, quando ele morre porque ele comeu do meu pecado, do seu pecado, alguém vem e rasga Jesus num lado. E sai água, e sai sangue. Pelo sangue da redenção, pela água da palavra, nasce a sua esposa, a igreja. De maneira que ressuscitando a Cristo, a igreja ressuscita junto. Nesse sentido, o Adão humano comeu por desobediência, o profético comeu por fidelidade a uma aliança. Porque o que Cristo vem fazer, restaurar a fidelidade de aliança. Existe o Moisés humano e o Moisés profético. Você já parou para pensar que parece que Deus foi injusto com Moisés? Homens como Abraão, que errou feio, Deus continuou com ele. Davi errou feio, Deus continuou com ele. Moisés só cometeu um erro. Um dia era para falar com a rocha, ele tocou o cajado na rocha. A Bíblia diz que Moisés foi fiel a toda a casa do Senhor. Um erro. Custou caro para ele. E por que custou caro? Porque o Moisés humano não entrou por desobediência. O profético não entrou porque ele representa a lei e a entrada é por graça. Então há uma realidade para o homem profético, mas há uma realidade para o humano. E o homem, o humano, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Então, se você me permite olhar Moisés nessa perspectiva da sua fragilidade humana, um homem que não tinha senso de aliança, não tinha senso de família, não tinha senso de paternidade. Um homem que foi criado por 3 mulheres, sua mãe Joquebede, sua irmã Miriam e a filha de Faraó. Não tinha senso de paternidade, não tinha senso de família. Foi um problema sério para Moisés circuncidar seu filho. Foi circuncidado em guerra pela própria esposa. E quando chegou a hora de entrar em Canaã, na promessa, ninguém ali estava circuncidado. A Bíblia diz que seus pais não haviam circuncidado seus filhos no caminho. A igreja de Moisés não circuncidou ninguém. Não tinha uma relação com a marca da aliança. Então, para entrar em Canaã, Deus levanta uma outra liderança. Um homem chamado Josué. E aqui há uma realidade. Eu não quero entrar em questões teológicas, mas eu busco em você a consciência de você refletir sobre isso. Sobre uma realidade de você, o que ilustra a saída do Egito. Que pedagogia é essa para mim? Que imagem que quer trazer para a minha realidade espiritual, minha saída do Egito? Eu sei, você sabe. Saiu pela Páscoa, pelo sangue do Cordeiro. É a minha e a sua salvação. Sou eu sendo transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sou eu sendo salvo. Agora, uma realidade para a saída do Egito, e há uma realidade para a entrada em Canaã. Porque sair do Egito fala de salvação, entrar em Canaã fala de reino. Por isso que há uma realidade de um batismo para a saída do Egito, Mar Vermelho. E é uma realidade de um batismo para a entrada em Canaã, Rio Jordão. Para sair do Egito, se você ser salvo, você primeiro é salvo para depois ser batizado. Para entrar no reino, você primeiro é batizado para depois ser salvo. São realidades espirituais diferentes. No Egito, a saída do Egito, Faraó vem por trás, buscando você para devolver para o mundo. A entrada no reino não, é você que peita e dá contra as portas do inferno para assumir uma terra que é sua. Seus inimigos, você que ataca.
São realidades espirituais diferentes. E esse homem pôde tirar o povo do Egito, mas não pôde introduzir o povo em Canaã. Então Deus levanta um outro homem, pelo próprio Moisés. Quem lembra o nome desse homem? Josué. E a primeira coisa que Deus fala para Josué: circuncida os filhos de Israel. Circuncida. Porque a circuncisão é a marca da aliança. A circuncisão é a marca da filiação. A circuncisão é a marca que traz o senso de família. Josué estava dizendo, Deus estava falando para Josué: circuncida os filhos. Seus pais não circuncidaram no caminho, circuncida todos eles. Por quê? Porque os inimigos de vocês dentro de Canaã não vai ser o filisteu, o heveu, o amorreu e o cananeu, não. O inimigo de vocês lá dentro vai ser a ausência de que vocês são filhos. Porque quem não tem consciência de filho, não tem consciência de herdeiro. Quem não tem consciência de herdeiro, não tem senso de posse. Vai chegar em Canaã e vai pedir licença, ao invés de mandar sair para assumir o que é a sua herança. Não tem senso de família. E esse homem, Moisés, que não tinha senso familiar, de paternidade, pelo seu histórico. Então, para entrar em Canaã, para a entrada no reino, ele diz: vamos, levante outro. E ele levanta Josué. Josué, você sabe, no original é Yeshua. Agora importa pensar que Josué não se chamava Josué. O nome de Josué na Bíblia é Oséias, que quer dizer Jeová é salvação. Jeová é salvação, aquele que salva do Egito, que arranca do Egito. Mas o próprio Moisés diz: você não é mais Oséias, agora você é Yeshua, você é Josué. Ou seja, a lei clamou por Yeshua para poder entrar e ser família. E até ali, um homem que pôde tirar as pessoas do Egito, mas não pôde introduzir no reino, não pôde colocar em Canaã. Então Deus levanta um homem, e esse homem tem um slogan, esse homem tem uma tese. E qual que é o slogan desse homem? Quanto a vocês eu não sei, mas quanto a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque reino começa com família, reino começa com casa. O que estamos querendo dizer aqui, que você pode estar numa configuração de arrancar alguém do Egito, de sair do Egito. Se você não tem senso de família, você pode sair do Egito e estar fora do Egito. Não é estar no reino. Estar fora do Egito é tão somente estar fora do Egito, estar salvo do Egito. O que queremos pontuar é que se você não tem família como um fundamento, você pode viver fora do Egito, mas não está apto para entrar no reino. Porque para entrar no reino, sua consciência de família vai ter que ser sua bandeira. E aí vai precisar entender que Deus se move por meio da aliança. Por isso que esse foi o pedaço que eu vi no videozinho que está no Instagram da igreja. É a nossa restauração da consciência de aliança. Por quê? Porque os matrimônios dos nossos dias não se pautam em aliança, se pautam em relacionamento. Relacionamento não protege aliança, aliança protege relacionamento. Você pode olhar para o casamento do bispo, é lindo. Deus também me deu um lindo. Algum dia, numa pressão, já teve pensamentos que passou pela sua cabeça. Nós pensamos que Deus nos ama, Ele nos guarda porque Ele nos ama. Eu não quero criar confusão na sua cabeça. É só um choque de pedagogia. Se Deus me guarda porque me ama, então Ele não ama quem está no inferno. Deus te guarda, não é só porque Ele te ama, Ele te guarda porque Ele é fiel a uma aliança.
E sabe o que está escrito? Mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele entende o que é aliança. A aliança guarda relacionamento, protege relacionamento, não protege aliança. Por isso, como eu estava falando, talvez algum dia, alguma noite, já veio o pensamento de uma pressão tão grande, dizer: vou dormir fora de casa. E por que não foi dormir fora de casa? Porque não ama? Não, só que amar aquele dia não era suficiente. O que fez permanecer dentro de casa foi a aliança. Porque a aliança protege relacionamento. Relacionamento não protege aliança. E matrimônios que são pautados em relacionamento se movem por direito, por exigência. Agora o que está escrito? Está escrito que a mulher entregue ao seu marido o que lhe é devido, e o marido entregue à esposa o que lhe é devido. Ouça, não entrega o que merece, entrega o que lhe é devido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e 4, vai falar: entregue o que lhe é devido. O que é o devido? O devido que está dentro da aliança. Dentro da aliança. Por quê? Porque uma vez que você foi justificado, você agora é justo. Na Bíblia, o contrário de mal não é bom. Na Bíblia, o contrário de mal é justo. A Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Abel porque ele era mau. Aceitou de Caim, não aceitou de Caim porque era mau. Aceitou de Abel porque Abel era justo. E o justo pratica a justiça, é dar ao outro o que lhe é de direito. E quando Deus fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e 4, que a esposa tem que dar ao marido o que lhe é de direito, o marido tem que lhe dar à esposa o que lhe é de direito. Ou seja, dar ao outro o que a aliança confere. De maneira que o marido não dá à esposa o que ele merece, o que ela merece. Esposa não dá ao marido o que ele merece. Marido e esposa dão a um ao outro o que lhe é direito pela aliança. A provisão de Deus para o matrimônio não está nem no marido e nem na esposa, está na aliança. Se ambos vivem para a aliança provê o que ambos precisam. Um tempo atrás, eu queria comprar um carro. Naquela época, para mim, era um super carro. Daqui eu tinha o desejo. Estava no campo dos meus sonhos. Hoje é um carro que eu posso comprar. Posso até falar, era um Corolla da Toyota. Meu Deus, eu olhava. Até hoje, velho ainda, ele conversa comigo. E lá na igreja, tinha 2 irmãos que tinham uma oficina mecânica automotiva de alto padrão. E naquela época o Corolla era uma coisa de alto padrão para a gente. Hoje, o avanço botou vários outros carros no topo. E eu fui perguntar para esses 2 irmãos. Para um deles, disse: escuta, o Corolla da Toyota é um bom carro? Ele disse: não, é ruim. Eu disse: eita. Eu disse: ainda bem que eu perguntei para você, meu irmão, porque para todo mundo que eu consultei, todo mundo disse que é o carro que não sei o que. E só você que está dizendo que ele é ruim. Mas você que entende, então muito obrigado. Esse não é ruim para mim, porque ele não quebra. Quando a gente constrói casamentos pautado em relacionamento, cada vez que a gente abre qualquer coisa dentro do ministério de casais, a gente faz festa. Por quê? Porque quem fabrica mal tem que ter muita oficina. Se fabricarmos a partir da aliança, não vai precisar oficina. Não, as casas vão ser casa de manutenção. Porque casamento é igual carro. Eu não sei, tem gente nova aqui, mas eu sei que tem gente aqui que já está um certo tempo na terra igual eu. No tempo que eu era jovem, no Brasil você não comprava um carro zero. Era difícil. Não tinha a facilidade dos financiamentos que tem hoje. Só quem tinha carro zero era rico. A gente tinha carro. Qual é o teu carro? Meu carro é um Chevette 83, modelo 86. Porque a gente trocava o farol, coisa, e mudava o ano por conta própria.
Quem lembra disso? Obrigado por não me deixar sozinho. E a gente arrumava o carro em casa mesmo, meu irmão. A gente não trocava o óleo, a gente completava. E se não tinha aí o óleo de cozinha por ali mesmo, a gente dava um jeito. A gente amarrava, botava Durepox. Quem tinha Fusca mesmo? Eita glória! Eu sabia que isso não ia dar certo. Alguém me ajuda aqui. Quem tinha Fusca, não arrumava, não levava na oficina, a gente arrumava em casa. E o Fusca era igual cachorro, ele tem um casamento com a gente. É uma coisa fantástica. A gente não trocava um jogo de pneu. A gente botava o da frente para trás, tirava o... Quem lembra disso aí, meu irmão? Aí lá pegava o esterpe, fazia uma manobra. Mas era interessante. Sempre tinha um parente ou um amigo que o carro dele era todo certinho. Ele trocava o jogo de pneu. Ele trocava o óleo. Cada vez que um da turma ou da família precisava fazer uma viagem mais longa, ia lá pedir o carro desse cara. Era assim. Porque isso é casamento. Se você casou para fazer uma viagem curta, anda com o pneu careca, só completa o óleo. Mas se você casou para fazer uma viagem longa, vai ter que saber fazer manutenção para não ter que levar para a oficina. Casamento pautado em aliança. Família pautada em aliança. Porque Deus trabalha a partir de uma aliança. O reino de Deus é a partir de uma aliança. Família guardada a partir de uma aliança. Quando Deus decide destruir a terra, Deus começa com uma família. E começa a família como? Como Deus começa? Deus manda Noé sair da arca. Noé desce da arca. Noé faz um altar com a sua família. E ele vê um arco no céu. E ele pergunta: Deus, o que é isso? Isso é aliança. Porque isso é reino. Família, altar e aliança estabelece o novo de Deus. E sabe Moisés, sabe Noé dentro da arca, apertada ali. A arca ela foi toda orientada. Estava falando para o pastor todas as medidas da arca, Deus que deu. Só que a arca não tinha leme. A arca não tinha leme. Por quê? Porque a arca não foi feita para ir para um lugar. A arca foi feita para proteger uma família, porque um tempo difícil estava passando. A arca te dá resistência. A arca, por isso eu não preciso explicar que Cristo é a arca, mas deixa eu te dizer. Quando eu assisti o filme de Noé, na hora de todo mundo está lá dentro, aquela porta para o chão, Noé puxa a corrente e faz assim, fecha a arca. Quem já viu um filme desse? Só que no filme ele puxa a corrente e fecha a arca. Na Bíblia, a Bíblia diz que Deus fechou a arca pelo lado de fora. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, falar só para você que eu vi que você se interessou. Noé não tinha maçaneta pelo lado de dentro da porta. Porque Deus sabe que família, tem hora que a pressão é tão grande, que se você puder sair, você prefere morrer afogado do que se manter ali dentro. Quantas vezes você já pensou em espanar e não espanou? Ah, porque eu sou mais espiritual do que ela. Ah, porque eu sou mais espiritual do que ele. Não, é porque Deus estava com a mão do lado de fora, segurando você aí. Porque o tempo ruim passa, depois tem porta aberta. Agora, uma porta para a terra, Noé não podia ter, mas uma janela aberta para o céu. Isso ele podia. Porque quem tem uma janela aberta para o céu, em algum momento Deus abre a porta. Porque é a partir da aliança. E quando eles chegam em Canaã, a primeira fortaleza, o cartão de visita da resistência, Jericó. Jericó, uma fortaleza intransponível. Eu, por circunstância que não dá tempo de explicar, eu não acabei não fazendo teologia. Na verdade eu nem estudei, ir para a escola só para comer merenda, pegar piolho. Eu não acabei nem o 2º grau. E que isso não te decepcione.
E de repente você diz: eita, não vou nem ouvir mais esse cara. Mas quando eu me casei e me converti, eu trabalhava com venda, saía de casa segunda, voltava sexta. Porque a primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer teologia, mas não tinha como hoje, esse negócio à distância. Era tudo muito complicado, então acabei não fazendo. Mas um dia, tentando fazer, eu tive que fazer um teste de equivalência. Foi a única vez que eu fiz um teste de equivalência. Eu tinha que fazer uma prova para saber em que nível eu estava na teologia, para eles me encaixar num determinado ponto coerente, correspondente. E eu lembro, nós estávamos numa sala com 5, 6 pessoas fazendo a mesma prova. Um deles sabia que era um pastor, estava no meu lado. E ele leu em voz alta: qual a primeira conquista do povo de Deus em Israel? E ele leu em voz alta e ele mesmo respondeu: Jericó. Eu disse: glória a Deus, Jericó. Primeira conquista do povo de Deus em Israel. E eu escrevi Jericó. E eu ganhei certo. Aleluia. Mais tarde, perguntando para Deus: Deus, qual foi a tua primeira conquista com o povo de Deus na terra prometida? Ele disse: primeira conquista não foi Jericó. Jericó mandei destruir. A primeira conquista foi uma família. A família de Raabe. Porque reino começa a partir de família. Porque Deus, quando remonta, quando Ele vai recomeçar, Ele recomeça a partir de família. Por isso que quem tem uma consciência de reino, tem uma consciência de família. E se você pode se movimentar nos movimentos de Deus em tirar alguém do Egito, mas para introduzir em Canaã, para dar herança, colocar no reino, vai precisar ter um senso de família. E não é se a sua família está inteira ou pela metade. Porque Deus não está com uma régua de medir família. O ponto é a minha consciência adquirida a partir de Cristo. Porque a palavra para Abraão é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas vai dizer que quem está em Cristo Jesus é que é filho de Abraão. Então, Josué, primeira derrubada, a derrubada de Jericó, uma fortaleza. Essa derrubada de Jericó não tem a ver com uma tomada só de território, com destruição daquilo que é do povo cananeu. Aquilo ali é uma pedagogia sobre o próprio povo de Israel. Se entrar isso dentro do teu espírito, eu fico tão feliz. Quando Moisés para, é a parada, é uma pedagogia sobre até onde a lei pode ir. Quando entra em Canaã, Josué, nessa experiência, uma pedagogia sobre Cristo. Em Cristo Jesus, começa a construção da fidelidade a uma aliança. Por isso que a fortaleza que cai de Jericó, havia uma mulher que foi salva, prostituta. E depois, você conversa com o bispo, porque ele é teólogo, ele vai te ajudar a te explicar que essa figura da prostituta é uma figura da igreja. Sim, aquelas duas prostitutas que brigaram na disputa do filho morto e o filho vivo com Salomão, é uma figura da igreja. Assim como muitas vezes Deus conversa com Israel como uma prostituta, porque a lei, aquele que é nascido da lei, aquele que é nascido da natureza adâmica, ele não tem dentro de si uma natureza para corresponder à fidelidade a uma aliança com o Deus vivo. Mas uma vez que você entra em Cristo, que você nasce de novo, o espírito daquele que foi fiel até a morte, agora entra em você e te dá condição de fidelizar a aliança
Não há na minha natureza caída a capacidade de fidelizar uma aliança. Por isso que é em Cristo Jesus que a fidelidade, a monogamia, ela é devolvida para a terra. Deixa eu ver o horário. Você já percebeu? Não sei se o seu filho já fez essa pergunta. Mãe, pai, por que Davi pôde ter várias esposas? Por que Salomão pôde ter várias esposas? Por que Abraão teve mais de uma? Porque todos esses peregrinaram dentro da velha aliança. Porque até que Cristo não ressuscitasse, uma pessoa não podia nascer de novo e ter o Espírito de Deus dentro de si. Mas como cada um representa uma pedagogia, você vai olhar para Isaac e você vai ver que Isaac é aquele que representa o Cristo que casa. Por isso que Isaac passa pelo holocausto. Quem é a figura de Abraão, Isaac naquele momento? Abraão, Deus Pai, manda o seu secretário numa terra longínqua trazer uma esposa para casar com seu filho. Que é o que o Espírito Santo, Deus enviou o Espírito Santo numa terra longínqua para entregar uma esposa para casar com seu filho. Quantos entendem isso? Isaac, ele é a representatividade do Cristo que casa, que morre para casar. Por isso que Isaac vai achar a sua esposa num poço. Por isso que Cristo, quando encontra a samaritana no poço, e pergunta, cadê seu marido? Ela disse, eu não tenho. Falou a verdade, você já teve 5. O 6º que você tem não é seu, que representa o número do homem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o 7º chegou e agora você vai ter um marido só pro resto da vida. Porque em Cristo a monogamia, ela é instaurada. E o espírito da fidelidade volta. Por isso que ele é o único no Antigo Testamento, Isaac, que só tem uma esposa. Porque ele é a representação do Jesus que casa. E quando a estrutura de Jericó vem no chão, é Deus dizendo, essa estrutura é infidelidade estrutural que a velha natureza tem, que a natureza adâmica tem, que não pode ser fiel a Deus. Você não pode ser fiel a Deus a não ser pelo próprio Espírito de Deus. Por isso que quando entra no reino, a primeira coisa é que toda a estrutura, porque a prostituta morava onde? A prostituta morava onde? Morava na muralha. Quando a muralha caiu, o que caiu? A casa da prostituição caiu. A estrutura da prostituição caiu. Quando você vem para Cristo, qual é a tua Jericó? É toda a estrutura de infidelidade cair. Por quê? Porque a casa, a estrutura da infidelidade, da prostituição caiu no chão. Mas Raabe caiu na mão de Deus. E é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Em Cristo, toda a estrutura de infidelidade cai. Mas você cai na mão de Deus. A devolução. A partir daí, famílias no padrão de Deus. Famílias que não vão viver só na movimentação de quem foi salvo, mas vão deixar herança, legado. Ouça, irmãos, eu estou sentindo tanta liberdade aqui. E ainda bem que o bispo depois pode vir corrigir um monte de coisa. Ele tem autoridade na casa, depois ele corrige. Mas a igreja brasileira é uma igreja evangelística como nenhuma no mundo. A igreja brasileira, ela é fantástica no resgate. Ela sabe, ela tem uma unção de resgate como ninguém. Mas ela é boa, muito boa para resgatar. Mas não é boa para continuar. Muitas vezes, a igreja brasileira salva o perdido, depois mata o salvo para ter que salvar de novo, porque não continua na sua linhagem. A família é o veículo missional de Deus, a garantia que a semente messiânica continua sobre a face da terra. Quando um filho
se perde. Eu preciso que você entenda isso. Quando um vagão se descola do vagão da frente, não é só esse vagão que perde contato com a locomotiva. Dali para trás, todos os vagões perdem. Um novo plano de salvação para engatar na locomotiva acontece. Então, a gente comemora muito o resgate do garoto que fica até 15, 16 anos na igreja. Depois ele sai, vai comer na mão do diabo. Aí, com 30 e poucos anos, ele volta, pega a mão no microfone, volta para Jesus, pega a mão no microfone, mostra que levou tiro, aqui, ali, vai mostrar que comeu defunto, e a igreja quase quer saltar o teto de alegria. E aquela moça com 16, 17, 18, 19 anos, sofrendo as pressões da mocidade, mas fidelizando a Cristo, esse parece que não tem graça na igreja. Por quê? Porque nós somos bons de resgatar, mas não somos bons de continuar. Toda promessa no Antigo Testamento, nunca promessa entrou para aquele que recebia a promessa. A promessa sempre era para a descendência. Por outro lado, todas as vezes que Deus levantava um profeta para falar com uma geração desviada, a palavra na boca do profeta era: os vossos pais me deixaram. O problema em si para Jesus não é uma geração desviada. Está escrito que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Se primeiro vai converter o pai para depois o filho, quem é que está desviado? Há um movimento de um chamamento da parte do Senhor. Por quê? Porque tem uma palavra que antes do último e grande dia do Senhor, Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma grande restauração familiar vai acontecer. Então, por favor, não me venha falar sobre a Disney, não me venha falar sobre Netflix, não me venha falar sobre o carnaval que estão... Não quero saber sobre a faculdade, sobre a escola. Se apegue à profecia. Preciso me conectar com a palavra. Ele disse que ele vai conectar ó pai a filho e filho a pai. Só que a gente tem dificuldade de se preparar para isso. Eu lembro na pandemia. A pandemia teve um cheiro de apocalipse. Teve ou não teve? Meu Deus. Quantos crentes começaram a orar, buscar a Deus. Sabe por quê? Porque se tem cheiro de juízo, a gente se prepara. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: santificai-vos hoje, porque amanhã haverá juízo. Não, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então o convite é que a gente se alinhe, porque o espírito da profecia está em movimento. Estava me referindo com o bispo. Por muitos anos eu chamei a atenção da igreja sobre família no contexto de Ló e de Noé. Jesus disse: a minha vida será como nos dias de Ló, a minha vinda será como nos dias de Noé. Muita perversidade, coisas terríveis acontecendo sobre a face da terra, o alto consumo, a imoralidade. E da pandemia para cá, o Senhor mexeu comigo e disse: muda a tua lanterna, eu quero que você enxergue mais coisas nesse texto. E o que é, Senhor? Eu quero que você entenda que na mesma intensidade que a perversidade estava sobre a face da terra, eu estava enviando anjos para bater na porta de lares. Noé recebeu visitação de anjo, Ló recebeu visitação de anjo. E sabe, irmãos, os anjos estão em movimento. Os anjos estão em movimento. Por isso, quando eu falo do livro, a cultura da mesa precisa voltar. A cultura do lar precisa voltar. Por quê? Porque isso promove hospitalidade. E a Bíblia diz: seja hospitaleiro. Porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Agora ouça, não é só um anjo na sua casa, porque um conhecido meu pediu para ficar lá em casa essa noite e eu hospedei como se fosse um anjo. Não, é anjo mesmo. Quando a cultura da hospitalidade volta, os anjos entram em movimento a favor da casa. Então o bispo diz: nós somos uma igreja grande, estamos trabalhando o desafio de viver como uma igreja pequena,
Hospitalidade. Não é porque a igreja é grande que eu não vou abraçar, que eu vou me acostumar que do meu lado a pessoa que eu não conheço, não cumprimento. Não. A hospitalidade, ela atrai anjos. E saiba, tem casas recebendo anjos. E ouça, eu não sou o pentecostal que fica falando coisa. Não, irmãos. Eu estou falando de, você sabe, eu sou um homem de fundamento. Mas há uma movimentação de anjos nos nossos dias. E o que o Senhor está buscando? Homens e mulheres que entendam o valor da aliança. E quando eu falo de a quebra de infidelidade, eu não estou falando só de questão marido e esposa. Não, a nossa infidelidade como um todo. A resistência da nossa natureza para responder para Deus. Só que uma graça, um favor está em movimento. Aproveite quando um portal de uma 10ª hora entra na sua vida. Tem um portal da 10ª hora aberto. O que é um portal da 10ª hora? É Deus fazendo numa hora o que Ele leva 12 horas para fazer. Um portal de favor. Nós não estamos medindo se a tua família está inteira ou pela metade. Se ela está em nota 10 ou está em nota 3. O ponto não é esse. O ponto é o fundamento da consciência da família entrando na minha vida. E eu encerro aqui, porque eu não queria olhar para o horário, mas acabei olhando. E eu esqueci de fazer um combinado que eu sempre faço antes. De eu não olhar no relógio para não ter culpa e você não olhar para o relógio para não dar raiva. E agora eu já perdi essa chance. Mas Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, Zaqueu, eu não sei se ele devia, se não devia, mas uma coisa ele disse: Senhor, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Todo mundo. Eu fico imaginando se eu fosse Jesus. Eu ia olhar para Zaqueu, tá, te conheço. Faz o seguinte, Zaqueu, paga todo mundo, traz as cartas de anuência aqui, as quitação das promissórias, eu vou liberar algo para sua casa. Não, ainda bem que eu não sou Jesus. O teu Jesus e o meu Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Não tinha pago ninguém, não sabia se tinha recurso para pagar todo mundo, mas quando o coração se alinha, os recursos do céu começam a entrar. Então o ponto não é se você está inteiro ou quebrado, o ponto é alinhar o coração com a verdade, que Deus trabalha a partir de família e alianças fundamentadas que geram igreja apoiada em aliança. Quantos estão comigo aqui? Que privilégio abrir essa conferência. Volta amanhã que vai ter gente mais simpática aqui. Mas eu posso te dizer, e falo isso com todo amor, não trabalho para mim, eu trabalho para a próxima geração. Seu filho, meu filho. Meu filho, seu filho. Se o seu filho está salvo, meu filho está salvo. Se o seu filho está desviado, o meu filho está desviado. Não tem crítica, não tem acusação. Tem homens e mulheres que vão começar a dar as mãos e estabelecer o fundamento da aliança e família no nível mais alto, no nível mais elevado, porque tem uma chamada do Espírito de Deus para entrar nos lares. Ele já começou a fazer. Homens aqui. Outra coisa que o Espírito de Deus está fazendo. O Espírito de Deus está mexendo com dois tipos de pessoas na igreja. Os adolescentes e os homens. Os adolescentes já estão em movimento. Os homens estão recebendo de Deus uma trombeta e uma chamada. Homens que herdaram a cultura da oração vinda da irmã do coque. Cada tempo tem seu tempo. Salvou aquela
geração e aquele tempo, mas para esse tempo. Levantai, ó portas, as vossas. Quem é o cabeça? Ponto. E entrará o Rei da glória. Ouça, homem, ouça. Você não precisa ser super espiritual, não, deixa isso com a tua mulher. Não se sinta desviado porque você não vê anjo, porque você não escuta Deus, não tem sonho. A tua mulher tem isso a cada 3 horas, está tudo certo. O ponto é que quando a tua mulher, o seu filho está dormindo, ela põe a mão para orar, tem um peso. Quando você coloca a mão para orar, não é a performance de oração, é você ocupando o espaço que Deus lhe deu. Quem aqui já lidou com um policial que você viu que ele é pequenininho, que você daria conta de bater nele, ele todo arrogante e tratou mal, e você disse, se não tivesse uma farda aí, mas você respeitou ele por causa do tamanho? Não, por causa da autoridade que ele representava. Não te sinta menos espiritual que a sua esposa. Só reconheça o que Deus te deu. Reconheça. Não precisa. Não se sinta fora. Deus está fazendo uma chamada muito grande. Eu vou pedir para você ficar de pé. O Espírito de Yeshua está conectando gerações. Espírito Santo, Espírito de Deus. Eu sei que tem homens e mulheres aqui que precisam mais do que uma pregação, Senhor, mais do que uma palavra, mais do que um sermão. Eu sei que tem homens e mulheres nesse lugar que precisam do Espírito que gerou essa palavra, que precisa do poder do Jeová Rafá, do Jeová Jiré, do Jeová Nissi. E é esse homem, essa mulher que eu apresento a Ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor, toda fortaleza de infidelidade, toda força da lei, tudo que opera nos nossos dias por meio de principados, potestades e os poderes da maldade, comece a ser abalados nessa hora. Que as regiões celestiais dessa cidade comece a notificar, meu Deus, uma nova medida de graça sobre essa casa. Famílias restauradas, famílias aguerridas, homens que vão tomar para si a estola sacerdotal da sua casa, que vão guardar a sua casa. Em nome do Senhor, Deus, eu oro para que seja destronado todo espírito de vício, todo espírito que opera no esconderijo, no oculto, na mentira. Arranca, Senhor, seja extraído, e uma graça de santidade, uma graça de fidelidade, uma graça de favor. Eu oro, Senhor, que venha no espírito e nos lábios desse homem casado palavras que curam o coração da sua esposa, palavras que trazem segurança para a sua esposa, que como sacerdote ele possa dizer: Deus, eis aqui a minha casa, e como profeta ele possa dizer: casa, eis aqui o meu Deus. Eu oro, Senhor, por este homem que é pai, que teve uma infância difícil, teve um pai que conheceu. Só o teu evangelho tem o poder de fazer a gente dar para o outro que não recebeu. Eu quero declarar que o espírito da paternidade venha sobre esse homem. Toda a distância que ele tem do seu filho, da sua filha, a barreira da comunicação caia agora.
Que venha uma sabedoria, que venha uma graça de falar a coisa certa na hora certa. Um homem que estabeleça provisão, visão, limites. Eu oro por essa mulher esposa, Senhor, que nos seus lábios tem a palavra que encoraje o seu marido. Que nos seus lábios tem a palavra que reposicione o seu marido. Que nos seus lábios tem a palavra que faça o seu marido se ver valorizado, honrado, respeitado. Senhor, eu declaro o leito desse casamento sendo visitado. Sim, que uma comunicação do amor ágape, do amor eros, santificado em ti, comece a trazer renovação emocional, renovação da aliança de sangue, celebração do casamento. Sim, Deus, derruba as iniquidades geracionais e arranca, extrai e libera o fluir do teu Espírito sobre esse casamento. Eu oro sobre a vida dos filhos aqui, crianças guardadas, crianças com os caminhos neurais abertos para as verdades de Deus. Ouça, pai, ouça, mãe, porque agora eu falo diretamente para você. Que a sua criança seja como Moisés, mesmo crescendo na casa de Faraó, que é esse mundo, mas é alimentada por Joquebede, que é você, que vai se tornar um libertador e não um escravo. Eu declaro um altar de grade e oração subindo dentro da sua casa. Eu declaro o espírito da profecia em movimento debaixo do seu teto. Espírito de falência vai embora. Espírito de adultério vai embora. Espírito de vício vai embora. Senhor, sopra vento norte sobre esses lares. Toda cinza do altar seja removida. Que o fogo do Senhor volte a ser reaquecido. Eu não te troco por nada. Levante suas mãos aos céus. Declare isso sobre a sua casa e sobre a sua vida. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. O que faltava chegou. O que faltava chegou. Essa presença gloriosa de Deus chegou. O poder da aliança levanta a tua casa. Irmão, o que nós recebemos hoje aqui é extraordinário. É para você voltar no YouTube assistindo e reassistindo, assiste e reassiste, assiste e reassiste. E vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Porque tem coisa do céu aí para a tua vida em nome de Jesus Cristo. E é só o primeiro dia. Ainda tem sexta, tem sábado, tem domingo, 4 cultos. Imagina o que Deus vai fazer. Pastor, gratidão. E o Senhor honre a sua vida, sua família, seu ministério. E tudo aquilo que o Senhor derramou aqui, pode ter certeza, é uma boa terra. Vai frutificar 30, a 60 e a 100 por 1. Só quem foi muito abençoado, dá um aplauso a Jesus aí. Celebra Ele. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor adoração. Sua família é bendita, sua casa é abençoada. Debaixo do poder de uma aliança, você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Lá fora, uma praça de alimentação abençoada para você. Mas não sai correndo, tem os livros do pastor ali atrás. Que material incrível para abençoar você e a tua casa. Então, ó, não sai correndo, vai ali. Nós estamos no feriado prolongado, aproveite em família e desfrute de tudo que Deus tem para você. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, um abraço no teu irmão, Deus te abençoe. Amanhã, 19h30, te esperamos aqui.